Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 9. A aceitação da expiação. Seção 3. A correção do erro. O estado de alerta do ego para os erros de outros egos não é o tipo de vigilância que o Espírito Santo quer que você mantenha. Os egos são críticos em termos do tipo de sentido que representam. Compreendem esse tipo de sentido porque faz sentido para eles. Para o Espírito Santo, não faz sentido algum. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que para o ego faz sentido atacar, criticar, julgar, apontar os erros, mas para o Espírito Santo, isso tudo não faz sentido algum. Para o ego, é benigno, certo e bom apontar os erros e corrigi-los. Então, o ego faz a gente acreditar que é certo, que é benigno e bom apontar os erros dos outros e corrigir os erros dos outros. E os nossos também, né? Isso faz sentido perfeito para o ego, que não está ciente do que são os erros e do que é a correção. Os erros são do ego e a correção dos erros está no abandono do ego. Quando corrige um irmão, você está lhe dizendo que ele está errado. Ele pode não estar fazendo nenhum sentido nessa ocasião, e é certo que, se estiver falando a partir do ego, não estará fazendo sentido. Ainda assim, a sua tarefa é lhe dizer que ele está certo. Gente, olha que coisa isso, né? A gente não vê realmente em nenhum momento o erro do outro, porque ele está falando aqui, o que deu para entender é que mesmo que o outro esteja falando coisas desconexas, sem sentido ou agressivas, a nossa tarefa é dizer que ele está certo. Você não lhe diz isso verbalmente se ele estiver falando tolices. Ah, tá, não é para dizer verbalmente. Ele necessita de correção em outro nível, porque seu erro está em outro nível, ou seja, é no nível da mente, né? Desse sistema, dessa mentalidade errada, distorcida. Ainda assim, ele está certo porque é um filho de Deus. O seu ego está sempre errado, não importa o que diga ou faça. Então, olha que bonito aqui, agora deu para entender melhor. O que está dizendo é que o nosso irmão, por mais que esteja falando tolices, ele está sempre certo. O que está errado é o ego dele que está errado, sempre. Mas ele, como um filho de Deus, o nosso irmão, como um filho de Deus, está sempre certo, por mais que ele, na manifestação através do ego, esteja errado. Se aponta os erros do ego do seu irmão, tem que estar vendo através dos nossos próprios erros, porque o Espírito Santo não percebe os seus erros. Isso não pode deixar de ser verdadeiro, uma vez que não existe comunicação entre o ego e o Espírito Santo. E por que que não tem comunicação? Porque o ego é uma ilusão, é uma distorção, é um sistema de pensamento equivocado que rege a nossa vida, a vida de cada um de nós. O ego não faz nenhum sentido e o Espírito Santo não tenta compreender nada que surja a partir do ego. Uma vez que ele não compreende, ele também não julga, sabendo que nada do que o ego faz significa coisa alguma. Quando reage de qualquer modo que seja aos erros em outras pessoas e na gente mesmo, né? Não está escutando o Espírito Santo. Ele meramente os ignorou e se presta atenção a eles, ou seja, aos erros do nosso irmão, não está ouvindo o Espírito Santo. Se não o ouve, está escutando o seu ego e está fazendo tão pouco sentido quanto aquele irmão cujos erros você percebe. Isso não pode ser correção. No entanto, é mais do que apenas uma falta de correção para ele. É abrir mão da correção para você mesmo. Quando um irmão se comporta de maneira insana,
só pode curá-lo percebendo nele a sanidade, ou seja, a mente sã, a mente certa. Se percebe os erros dele e os aceita, está aceitando os seus próprios erros. Se quer entregar os seus erros ao Espírito Santo, tem que fazer o mesmo com os erros do seu irmão. A não ser que essa venha a ser a única forma de lidar com todos os erros, não poderá compreender como todos os erros são desfeitos. Então, essa é a única forma de desfazer os erros, na gente e nos outros. É não enxergar o erro do nosso irmão e entregar tudo ao Espírito Santo, né? Pedir que ele ressignifique, que ele interprete essa situação, esse relacionamento por nós. Há alguma diferença entre te dizer que o que ensina você aprende? Mais uma vez essa pergunta, né? Tudo aquilo que eu ensino, que eu projeto no mundo, é aquilo que eu reforço em mim mesmo, porque eu aprendo também. Eu reforço isso aprendendo cada vez mais que isso é uma verdade, por mais que esteja distorcida. O seu irmão está tão certo quanto você está, e se pensa que ele está errado, está condenando a você mesmo. E ele traz aqui duas perguntas. Você não pode corrigir a você mesmo? É possível, então, corrigir um outro? Olha só. No entanto, pode vê-lo verdadeiramente, porque é possível para você ver a si mesmo verdadeiramente. Não depende de você mudar o seu irmão, mas meramente aceitá-lo como ele é. Nossa, gente, quantos de nós estamos aí o tempo todo tentando mudar as outras pessoas? Eu mesmo me coloco nesse lugar o tempo inteiro. Olha só que profundo. Não cabe a nós mudar ninguém. Aliás, o trabalho é sempre com a gente mesmo. O trabalho é sempre interno, porque quando eu mudo o meu ser, quando eu me alinho com o meu Criador, eu consigo mudar o mundo por reverberação. Ou seja, eu começo a vibrar em outros níveis, aí eu consigo influenciar pessoas, mas nunca a partir da minha vontade. Ah, você tem que mudar, você tem que fazer desse jeito, você vai sofrer. Por que não? Porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, eu olho o mundo do outro a partir das minhas próprias crenças e desconsidero aí as crenças dele. Ele tem situações que ele vai precisar passar para ele também se fortalecer e se curar e evoluir. Mas eu acho que eu tenho esse poder de mudar o outro. E nisso eu vou gerando cada vez mais sofrimento para quem? Para mim mesmo. Os seus erros não vêm da verdade que está nele, e só essa verdade é sua. Os erros dele não podem mudar isso, e não podem ter qualquer efeito sobre a verdade em você. Perceber erros em qualquer pessoa e reagir a eles como se fossem reais é fazer com que sejam reais para você. É aquilo que já foi falado aqui em alguma leitura anterior aqui, que eu não me lembro qual, que toda vez que a gente acreditar em algo em relação ao nosso irmão, a vida vai trazer exatamente as testemunhas que comprovam aquilo para o meu sistema de crenças. Olha como isso é interessante, gente. Não vai escapar de pagar o preço disso. Não porque está sendo punido por isso, mas porque está seguindo o guia errado e, portanto, perderá o seu caminho. Então, toda vez que eu julgar, que eu falar algo para os outros, que eu perceber somente erros, comportamentos equivocados, sistema de vida errado no outro, é isso que eu vou estar atraindo também, eu vou estar perdendo o meu caminho. Por quê? Porque eu estou ouvindo o guia errado, que é a voz do ego e não a voz do Espírito Santo. Os erros do seu irmão não são dele, assim como seus erros, os nossos próprios, né, não são seus. Aceita os seus erros como reais e terá atacado a você mesmo. Porque, mais uma vez, reforma esse mundo de ilusões, que todos os nossos medos, culpas, mágoas, ressentimentos, julgamentos
são criados a partir de um sistema de crenças que, na verdade, não existe, que é o ego, que é uma ilusão. Então, tudo isso que a gente percebe fora são ilusões criadas por esse sistema de pensamento equivocado, mas que a gente não percebe e vai validando pela vida afora. Se quer achar o seu caminho e mantê-lo, veja só a verdade ao seu lado, pois vocês caminham juntos. O Espírito Santo em você perdoa todas as coisas em você e no seu irmão. Os seus erros são perdoados juntos com os teus, ou seja, os erros deles, dos nossos irmãos, são perdoados juntos com os nossos. A expiação não é mais separada do que o amor, porque a expiação é um processo de cura em direção ao amor. Por isso que a expiação e amor estão tão interligadas, porque dessa forma, expiando, ou seja, experienciando aquilo que eu enxergo fora, que eu aponto no outro, eu vivenciando aquilo, por isso que o outro é um espelho. Isso voltando para mim, eu estou tentando me curar em direção a seguir somente o caminho do amor. Então é complexo compreender isso aqui e profundo, né? Mas é um caminho que a gente tem que começar a alicerçar todos os dias. O do amor, o da gratidão, o do perdão, o do enxergar o Espírito Santo em cada um dos nossos irmãos. A expiação não pode ser separada porque vem do amor. Qualquer tentativa que você faça para corrigir um irmão significa que acredita que a correção é possível através de você. E isso só pode ser arrogância do seu ego. A correção é de Deus, que não conhece a arrogância. Olha só, gente, é arrogância nossa achar que pode corrigir alguém. O Espírito Santo tudo perdoa, porque Deus tudo criou. Não assuma a função dele, ou esquecerá da sua própria função. Aceita só a função de curar no tempo, porque é para isso que o tempo serve. Deus te deu a função de criar na eternidade. Você não precisa aprender isso, mas precisa aprender a querer somente isso. Para atingir tal objetivo, foi feito todo o aprendizado, ou seja, simplesmente a gente precisa querer aprender, querer nos curar no tempo. No tempo, é esse tempo de vida que a gente tem aqui, saindo de todo e qualquer tipo de culpa, medo, julgamento, apego, arrogância, orgulho, para poder efetuar as curas que a gente precisa fazer aqui nessa vida. Esse é o uso que o Espírito Santo faz de uma capacidade da qual não precisa, mas que você criou. Dá a ele essa capacidade. Você não compreende como usá-la. O Espírito Santo te ensinará a ver a você mesmo sem condenação, por aprender a olhar todas as coisas sem condená-las. A condenação, então, não será real para você e todos os seus erros serão perdoados. É muito profundo isso daqui. Parar de julgar, de criticar, de querer mudar os outros, perdoar a tudo e a todos, amar mais, ser grato, paciente. Gente, é o caminho, não tem outra opção para a gente se curar nesse espaço-tempo chamado vida. É muito profundo. Fim da leitura do livro-texto.